Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um na paz de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Mais um dia, em nome de Jesus, sábado, dia 21 de agosto de 2021. Mais uma palavra de Deus para mim e a tua vida. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz, Jesus, em suas palavras, que aquele que guarda a palavra de Deus, ele guarda Jesus. Aquele que não guarda, ele próprio se condena. Então, ouvir e guardar as palavras dessas escrituras. Eu estou lendo ela e traduzindo para vocês, para mim principalmente, e para o povo de Deus. Quem é povo de Deus, quem é morador do céu entende. Só os que entendem recebem essa palavra. Quem não entende, cria confusão com ela. Mas o reino do céu, a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, não é fácil para entrar. Só entra quem luta por ela. Não é um quebrar de unha, não é uma raivinha, não é uma coisinha à toa que você vai deixar de morar no céu. Não seja assim. Seja valente, medite e entenda o que o Espírito fala, através do servo da serva. Primeiro livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3 diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 6: E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Versículo 9: E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Versículo 11: E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra, e assim foi. Versículo 14: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para os tempos determinados, e para os dias e anos. Versículo 20: E disse Deus, produz as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 24: E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, bestas feras, terra, conforme a sua espécie, e assim foi. Versículo 29: E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore, e que há fruto de árvore que dá semente. Servo-as para mantimento. Glórias a Deus. Quem percebeu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem percebeu que eu falei por 8 vezes e disse Deus? E disse Deus. E disse Deus. Dizer é a palavra falar. Quer dizer, e falou Deus. E falou Deus. E se expressou Deus. Então se percebe que Deus criou tudo com sua voz. Criou tudo com sua palavra. Ele criou toda a terra com sua palavra. Ele foi dizendo, haja luz, houve luz. Ele disse, haja expansão. Aí disse, produz a terra. Ele foi falando e foi criando, foi falando e foi criando. E aí, eu falando com o Espírito Santo nessa madrugada, já quase no raiado dessa sábado, quase no raiado do dia, e eu vendo quando Deus estava criando tudo, ele estava falando, criando tudo. E o que nós percebemos hoje? Como está a tecnologia? Hoje é só na voz, na fala. Você fala pela tecnologia, os aplicativos apresentam tantos maquinários, indústrias. Hoje o sensor de voz. Olha só como vai se encaixando o negócio. Vai se encaixando o final dos tempos. Os finais dos tempos está se encaixando o Apocalipse. Lá em Apocalipse 12, no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 e 8, vai dizer que houve uma guerra no céu, e foi expulso um anjo de luz chamado Lúcifer. Foi expulso, houve uma batalha, Miguel, arcanjo Miguel, com o exército do céu, expulsaram esse anjo de luz chamado Lúcifer, que se rebelou contra Deus e caiu na terra como dragão, diabo ou Satanás. E quando Deus ele vem falando que
com o aumentar da tecnologia, é onde nós saberíamos que estava chegando o Apocalipse, os finais dos tempos. É agora que nós percebemos isso, que nós percebemos. Sabe por quê? Porque quando Deus criou tudo, ele disse, haja. Ele foi dizendo, foi falando e foi criando. Quem agora não percebe que a tecnologia está só no sensor da voz? Não está tendo muito mais um manual, é tudo no sensor da voz. A tecnologia aumentou tanto que tudo está vindo no sensor da voz. Então, eu estava tirando uma conclusão sobre os finais dos tempos, sobre o Apocalipse. Se percebe que quando o inimigo era um querubim, um anjo de luz, o inimigo da nossa alma, o Satanás, ele era um anjo lá em cima, que ele foi expulso, diz em Apocalipse. Se percebe que ele se exaltou. Quantas pessoas hoje não se exaltam? Faz isso, faz aquilo. Não gostei. Não gostei dessa palavra, não gostei do que o irmão falou, não vou ver mais o canal, não vou me desinscrever, não gostei do que o pastor falou, não vou mais para o culto, não gostei. É assim. Olha só, quando nós ficamos assim, nós ficamos parecidos com os atos do inimigo. Não gostei disso. Tá bom, não gostei, é assim. Não vou mais. Não gostei, não vou mais. É desse jeito. Faz isso. É desse jeito. Se não fazer desse jeito que eu quero, também não aceito. Olha só. De novo aí o sensor da voz. De novo a voz querendo estar no comando. Então se percebe o quê? Se juntar quando Deus ele criou tudo falando, ele falando e foi criando tudo, só o homem que ele fez com as suas mãos, fez com barro, que nós já sabemos, que Deus fez o primeiro homem chamado Adão com barro. Pegou o pó, fez, soprou em suas narinas, nós já sabemos. Mas eu quero falar aqui da fala de Deus, da voz de Deus. Deus, quando ele criou tudo, ele criou falando. E o inimigo, ele sabe disso. E ele quer introduzir nos ouvidos dos homens que se exalte falando. Não gostei, faz isso, faz aquilo, é assim, é desse jeito. Do jeito que ele quer. Do jeito que a voz que está dentro dele está falando. Então, se pega isso e entenda isso. Que quando Deus fala, nós temos que compreender a voz de Deus. Quando se lê a Bíblia e apresenta ela, nós estamos apresentando um livro da salvação. Eu não digo livro de fé, porque a fé nós já nascemos com ela. Tem muitas pessoas que dizem, eu quero conseguir isso, vou conseguir, vou batalhar e consegue. Agora eu quero ver você dizer, eu vou para o céu, eu vou para o céu, quero ir para o céu, se você não fizer a obra. Fé sem obra é morta. Não adianta só ouvir e não fazer. Não adianta só ouvir e não fazer. Quando fala de fé e salvação, me fala de Abraão. É a chamada em Abraão. Abraão, para ele se tornar amigo de Deus, ele tinha a fé e as obras. Ele fazia. Se Abraão só acreditasse, quando ele ouviu Deus dizer assim, sai da tua parentela, da tua casa, da tua família, e vai peregrinar nas terras que não conheces, que eu te abençoarei. E quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Se tu é uma bênção, vai. Ele foi. Ele ouviu a voz de Deus. Ele foi. Só que ele ouviu, mas também fez a obra. No momento em que foi para ele dizer que Sarai, ou Sara, era sua irmã, ele teve que dizer. Por estratégia de Deus. Então nós entendemos quando Deus fala. Por isso que temos que entender a voz de Deus, quando Deus está falando.
Quando Deus repreende nós, puxa a nossa orelha, é que Ele quer que nós, a cada dia, sejamos mais sábios para ouvir e para falar. Abraão ouviu a voz de Deus e foi cumprindo a sua missão. Entra no Egito, sai do Egito, levanta um altar, que é preparar o seu coração. Levantar um altar é você preparar o teu coração, deixar ele cheio de paz, tirar preocupações, tirar os falatórios, tirar o medo e seguir ao Senhor. Como é que se prepara um coração, um altar para Deus? É você orando, vigiando, é você se conectando sempre com o Senhor, no louvor, na palavra, deixando as coisas televisivas, tecnologias. Temos que usar sim, mas pouco, e dar mais lugar para Deus. Há um dos momentos que Abraão, ele une a fé com a obra, é quando Deus pede o coração dele. Quando foi que Deus pediu o coração do velho Abraão? Quando pediu Isaac. Quando pediu o melhor dele. E ele foi na fé fazendo a obra. O Senhor pediu, vou entregar. Jó também, me lembra de Jó. Então ele disse, Deus proverá. Ele não disse para o coração dele, estou lascado, morri, acabou. Não, ele disse, Deus proverá. É Deus que está pedindo, tudo é dele, porque eu ainda ouço a voz dele. Se Deus pede para você ouvir esse canal e insistir, futuramente você vai estar sábio. Mas se você der o ouvido para o inimigo ou para alguém fofoqueiro, você vai dizer, não está dando certo. Não está se batendo o negócio. Não é isso, nem aquilo. Porque está dando voz a outra voz. Está dando ouvido a outra voz. Confira, leia e entenda. Em nome de Jesus. Um abraço. Já deram uns 12 minutos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.